Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa de Olho na Saúde. E hoje vamos falar sobre algo muito interessante para os homens. Os homens geralmente é aquela pessoa que acaba deixando para depois, quando se fala de saúde, de cuidar da própria saúde. Muitas vezes deixa de ir no médico, negligenciando e atrasando alguns diagnósticos. E hoje nós vamos falar sobre isso com o meu colega, com o meu amigo aqui, que é urologista, Fernando Dias, que vai falar sobre a andrologia, disfunções masculinas, sobre essa parte de cuidados da saúde do homem. E eu começo perguntando para você o seguinte: quando o homem geralmente, quando a pessoa vai no consultório sobre esse tipo de questão, de cuidar da sexualidade, da andrologia, ele já sofreu bastante antes de procurar ajuda, né? Prazer estar aqui com vocês, espero trazer informações aí para os homens que estão nos assistindo, né? Então, realmente, os homens, quando chegam a uma consulta médica, geralmente já passaram por um período de sofrimento ali interno por um bom tempo. A gente vê com frequência os homens postergarem, né, esse cuidado da saúde por N motivos, né? Então, muitas vezes, vergonha, tabus, preconceitos, que acabam atrasando essa ida ao médico e trazendo esse sofrimento, prolongando esse sofrimento, né? Então, é muito comum a gente ver isso ainda hoje. Ainda hoje, né? E se falando dessa questão de disfunções sexuais, quais são as mais comuns, a que você mais atende aí no consultório? A principal disfunção sexual, né, acaba sendo a disfunção erétil, que é a impotência sexual propriamente dita. Então, são homens, né, que não conseguem atingir uma ereção suficiente para ter uma relação sexual. Isso a gente acaba vendo que, na verdade, não é exclusivo de idosos. Cada vez mais a gente tem atendido um público jovem com disfunções, com disfunção erétil, tá? E a segunda seria a questão ejaculatória. Então, a ejaculação precoce, né, ou ejaculação rápida. Então, seriam as duas principais doenças aí dessa parte sexual que a gente atende na clínica: a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Esse assunto é bem um tabu, né, de conversar, a falta de confiança, o medo de se expor, né, muitas vezes acaba atrasando e dificultando esse tratamento, que quase como tudo na medicina também deve ser assim na andrologia, né, que quanto mais cedo a pessoa procura, melhor o diagnóstico, muitas vezes é mais fácil o tratamento. E um grande tabu também nessa mesma linha, né, é do exame de próstata, né, que a gente, como homem, acaba se deparando com a necessidade e muita gente acaba confundindo sexualidade com a necessidade de fazer esse exame preventivo. O que você diz sobre o exame da próstata em relação à questão da idade, quando ir, quando não fazer? Perfeito. Então, falar na saúde masculina é um tema muito interessante, porque a gente nota que o exame de próstata vem como a primeira coisa na cabeça de um homem quando ele vai a um urologista. Ah, eu não vou no urologista porque eu não quero fazer o exame de próstata, né? Imagina, isso leva a questões culturais aí, né, os antepassados, questão de masculinidade. Enquanto a gente vê que, na verdade, o urologista é muito mais do que o exame de toque. Então, a gente acaba sendo o médico do homem e isso leva a cuidar da sua saúde de uma maneira mais ampla. Então, a gente acaba, muitas vezes, vendo hábitos de vida que não estão adequados, estimulando esse homem a fazer uma atividade física, revendo alguns exames e, dentre eles, a saúde da próstata. Uhum. Isso por quê? Porque o câncer de próstata é o câncer mais comum dentre os homens, só retirando aí os tumores de pele, né? Então, é um tumor muito frequente. E, por isso, a necessidade do cuidado, da vigilância e das consultas periódicas, porque, como você bem colocou, se a gente tem um câncer diagnosticado numa fase precoce, a evolução é muito mais favorável. A chance de cura desse paciente é muito alta, mais de 90% dos pacientes diagnosticados numa fase precoce, ou seja, no início, né, da doença, acaba tendo a chance de ficar curado e tocar a sua vida para frente. E o exame de toque acaba tendo esse tabu, tudo, mas a gente tem, de fato, outros recursos, seja por exame de sangue, tem a ressonância magnética, e o exame de toque acaba sendo realmente uma discussão que a gente faz com o paciente. Algumas vezes ele realmente é necessário e vai ser explicado ao paciente a sua importância, que ele pode contribuir nesse diagnóstico. Mas é claro que se o paciente não quer fazer, a gente acaba respeitando muitas vezes a vontade desse paciente, né? Isso com certeza, o paciente manda na sua vida, e se ele não quer fazer, ninguém vai fazer o exame, né,
que o paciente não deseja fazer. E aí a gente vai usar de outros artifícios para tentar chegar nesse diagnóstico de uma forma mais precoce possível. Perfeito. O que você está falando aí, né, a gente repete aqui ao longo dos programas que nós somos um organismo, uma pessoa, né, e não é um órgão, né? Eu sou oftalmologista e eu não trato olhos, eu trato uma pessoa que tem uma dificuldade nos olhos e aí muitas vezes elas têm muitas relações, às vezes psicológicas, né? Como você falou agora há pouco da questão da disfunção erétil, problemas de sexualidade. Às vezes você se depara com uma situação que precisa, além da urologia, né, fazer um diagnóstico, um tratamento adequado. E nessa linha ali de cuidar melhor, de prestar cuidado com a saúde, quais são os sinais ali, o que seriam os primeiros sinais, na verdade mesmo, que o homem precisa cuidar e procurar uma ajuda de um urologista, uma consulta? Então, vamos tentar pontuar aí para quem está nos assistindo alguns sintomas e sinais que devem alertar aí da urologista. Então, a primeira questão associada à parte da próstata, os sintomas acabam sendo muito da parte urinária. Porque a próstata é uma glândula que tem a ver com a parte sexual, né? Ele produz uma secreção, mas o canal da urina, a uretra, passa por dentro da próstata. Então, quando a gente tem um aumento da próstata, alguma doença relacionada, muitas vezes o primeiro sintoma desse paciente acaba sendo alterações urinárias. Então, ele vai ter um jato mais fraco para urinar, pode começar a acordar várias vezes à noite para urinar, acaba tendo uma sensação de esvaziamento incompleto, parece que não saiu tudo que tinha para sair da urina. Então, são alguns sintomas aí associados a doenças da próstata. Falando da parte sexual, a gente realmente tem, cada indivíduo manifesta de uma maneira, mas muitas vezes a gente acaba tendo os sintomas iniciais e associado, por exemplo, à perda daquela ereção matinal, né, pela manhã. Então, ao acordar, muitas vezes o homem tem o pênis ereto, aí associado à parte hormonal, é um mecanismo considerado fisiológico. Muitas vezes esse homem começa a não ter mais isso, tá? Começa a ter insegurança ou dificuldade aí nos seus relacionamentos, então ele vai para a relação preocupado, não consegue relaxar para a relação, já vai preocupado e receoso de ter a falha. Então esses são aí indícios de que realmente a situação não está legal e que merece um cuidado, uma avaliação especializada para melhorar a sua qualidade de vida. Isso não necessariamente tem uma idade certa para acontecer, né? Não tem idade certa, a gente acaba associando muitas vezes a disfunção sexual com os idosos, como eu disse, mas cada vez mais aí na clínica a gente tem visto pacientes jovens, às vezes mesmo no início da vida sexual, com problemas, seja ejaculatórios ou da ereção. E aí, bem você disse, do papel do psicológico. Então a gente vive hoje num mundo extremamente agitado, em que os trabalhos são extenuantes, não há tempo para lazer, rotinas, né, que deixam o paciente, chega muito cansado em casa, preocupações, às vezes problemas financeiros. Tudo isso tem um impacto significativo na qualidade sexual do paciente. Muitas vezes não é um paciente que tem uma disfunção orgânica, né, como uma obstrução de uma artéria que vai para o pênis ou alteração dos nervos que vão para o pênis. É simplesmente uma disfunção psicogênica. Mas o tratamento começa ali no nosso consultório ao avaliar e diferenciar. Então, é uma disfunção psicogênica ou é uma disfunção orgânica associada, por exemplo, a um diabetes, a um paciente tabagista. Então, esse é o nosso desafio, reconhecer essa queixa, investigar as suas causas, procurar fatores reversíveis que podem melhorar essa situação e propor tratamentos eficazes que vão resgatar a qualidade de vida desse paciente. Maravilha. Vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Na Ótica Comercial, sua visão é nossa prioridade. Aproveite até 50% de desconto em óculos multifocais e armações Fites com lentes filtro azul em até 10 vezes de R$ 35. Visite a Ótica Comercial e descubra o melhor para os seus olhos. Estamos de volta para continuarmos falando sobre a sexualidade masculina, hoje com o urologista e meu amigo Fernando Dias, falando um pouquinho mais a respeito da disfunção sexual. A gente comentou agora há pouco de alguns sintomas, de algumas coisas que acontecem, mas a gente também não pode esquecer também que muitas vezes a pessoa usa
de artifícios ali que colegas fazem, o tratamento. E eu acho interessante, uma vez eu vi uma reportagem, até estava conversando com um pessoal aqui, que um dos medicamentos para essa função aí, para a disfunção, é um dos mais vendidos, mas na hora que você pergunta quase ninguém compra, né? Então é sempre um amigo que está utilizando esse medicamento. E em relação a essa pessoa que utiliza medicamentos uma vez por conta, a questão da sexualidade, da disfunção erétil, quais são os perigos que eles estão correndo com isso? Então, vamos deixar bem claro aí nessa situação, esses medicamentos, eles são tradicionais já para o tratamento da disfunção erétil e a grande questão é que esses pacientes podem comprar sem qualquer receita. Então aí entra o sildenafil, né, que o nome é genérico para a classe do Viagra, que é mais bem conhecido, né, o famoso azulzinho, e o tadalafila, que é o que antigamente tinha só o Cialis, hoje em dia tem outras marcas. Então a gente tem visto muitos pacientes utilizando esses medicamentos, desesperados aí com a sua condição de não conseguir ter uma vida sexual adequada, e eles procuram por conta aí resolver esse problema. Então vão na farmácia, compram e começam a utilizar. O grande risco, na verdade, é que esses medicamentos agem não só na parte da ereção. Então, como qualquer medicamento, eles podem sim ter efeitos colaterais. E aí que entram os riscos. Então, se você não tem uma avaliação adequada para descartar, por exemplo, doenças do coração, né? O grande risco acaba sendo, muitas vezes, pacientes que nem sabem que têm problemas e acabam, ao utilizar o medicamento, se expondo a complicações, né? Existe, né, para ter uma ideia, uma medicação que o cardiologista utiliza, que são chamados a classe dos nitratos. Aí é para pacientes que têm dor no peito e que têm angina, né, aquela dor que pode vir de vez em quando no coração, e aí o paciente usa esse medicamento. Para você ter uma ideia, se o paciente usa esse medicamento de forma contínua e utiliza a medicação, seja Viagra, Cialis, alguma dessa classe, ele pode ter uma queda de pressão intensa e até fatal. Então esse paciente pode sim morrer ao tomar esse medicamento. Então esse é só um exemplo. Então tem várias questões que devem sim ser conhecidas e que os pacientes que estão nos assistindo, queria orientar que primeiramente, antes de qualquer uso de medicamento, e aí vale a ressalva para os medicamentos para o tratamento da sua ereção, passe no médico, avalie a sua saúde, faça um check-up antes e veja se você está liberado. Uma vez tendo feito isso, você pode utilizar o medicamento com tranquilidade e aí sim vai ter uma resposta adequada. A automedicação, né? A gente sempre comenta aqui também dos perigos, justamente em situações que a pessoa desconhece, que pode ser muitas vezes até fatal, né, Fernando? E para o pessoal que está começando agora a acompanhar o programa e que quiser ver de novo, aqui está passando o nosso QR Code que vai direcionar vocês para o canal do YouTube, onde tem toda essa entrevista na íntegra, inclusive com mais assuntos que nós vamos abordar lá, exclusivamente no canal do YouTube. Então, Fernando, né, para a gente ir para os finalmente aqui da nossa entrevista, quando a pessoa vai fazer a consulta, né, e o que você tem a dizer para essa pessoa que muitas vezes tem uma vergonha, não sabe quando ir, o que você pode orientar para a pessoa em relação a se cuidar mesmo, né? O que ela tem que fazer? Então a mensagem seria que essa pessoa, esse homem que está sofrendo em casa e que tem receio de procurar, que ao chegar no neurologista, você vai ter a maior discrição possível. Então a sua consulta é sigilosa. Toda a informação que é trazida até nós, ela é mantida em sigilo médico. Então essa informação não passa para mais ninguém. E o médico que está ali para te atender, o urologista, o andrologista, né, que tem ênfase aí nessa parte do tratamento da disfunção erétil, ele estudou anos para estar ali preparado para te ouvir, para acolher sem qualquer julgamento aí essa sua queixa. Esse médico está preparado porque ele ouve isso corriqueiramente, então ele vai saber acolher essa sua queixa e ele sabe te dizer qual o melhor tratamento para você. Gostaria também de convidar vocês a acompanhar o restante dessa entrevista no YouTube. Fernando, por favor, só se despeça do pessoal, por gentileza. Agradeço de novo o convite, foi ótimo aí poder passar essas informações. Espero que a gente tenha ajudado algumas pessoas que nos assistiram aí e que possam continuar nos acompanhando também no YouTube, que vai ser legal. Muito obrigado e não se esqueça, na próxima semana tem um outro programa de Olho na Saúde.
Até lá!